Aqui, ó, essa cena, se você parar e dar um zoom nesse ponto, você vai ver aqui que temos uma referência ao Coringa do Asilo Arkham, fazendo uma clara referência a como que o Coringa aparece na primeira aparição dele no jogo Asilo Arkham. E essa daqui é apenas uma das muitas referências que a gente tem à franquia Arkham no jogo do Esquadrão Suicida Mata a Liga da Justiça. Só que assim, tem muitas pessoas achando que todas essas referências ao Asilo Arkham é por causa da Rocksteady, quando na verdade esse jogo é uma continuação direta à franquia Arkham. Quer queira ou não, esse jogo é a continuação do Arkham Knight. E o Batman que a gente vê nesse trailer do Esquadrão Suicida é o mesmo Batman do jogo Arkham Knight. E quando a gente pega todos os trailers desse jogo, a gente tem uma porrada de referências para a franquia Arkham e ligações diretas que eles fazem com os jogos da franquia Arkham. E no vídeo de hoje a gente vai passar limpo todas essas referências que a gente já tem da franquia Arkham no jogo do Esquadrão Suicida. Então, sem perder mais tempo, roda a abertura e vamos lá! E pessoal, só antes de começar o vídeo, já vai deixando aquele bate-like, aquele bate-comentário que ajuda demais aqui o canal. Muito obrigado para todo mundo que faz isso. Beleza, então vamos começar falando do último trailer do Esquadrão Suicida. A primeira cena é que a gente vê essa silhueta do Batman. Contudo, tudo isso é uma certa pegadinha do trailer, porque essa silhueta, na verdade, não é do verdadeiro Batman, e sim um Batman de papelão que a própria Arlequina vai esbarrar depois. E se vocês olharem pro desenho do Batman, vocês vão ver que ele é igualzinho ao traje do primeiro jogo do Asilo Arkham. E uma outra coisa importante de dizer é que esse não é o primeiro papelão de um herói que a gente vê no jogo. No último trailer do Esquadrão Suicida, dava pra ver um do Flash. E a gente também sabe que esse pedaço do jogo, ele tá situado em Metrópolis. Então o que a gente vai ver de fato em Metrópolis é o grande legado dos heróis da DC pra cidade e pro mundo. Porque uma outra coisa que eu vi algumas pessoas comentando é de que toda essa cena se passa dentro do Asilo Arkham. E assim, ó, desculpa decepcionar, mas não é o Asilo Arkham de verdade. Tudo isso que a gente vê no cenário, depois quando aparece o Batman com uma placa do Asilo Arkham atrás dele, tudo realmente aponta de que isso é um cenário. Talvez seja um estúdio de cinema, talvez seja uma peça de teatro, ou talvez seja tipo um parque de diversões onde tem uma atração do Asilo Arkham. Sabe, tipo um lugar que você vai com seus amigos pra brincar de paintball, e tem todo um cenário temático ali. É o que eu acho que é isso daí. Um cenário temático do Asilo Arkham jogo dentro do próprio jogo. Porque simplesmente é impossível ser o Asilo Arkham de verdade. Olha só, a gente até tem essas árvores aqui que são totalmente falsas. De papelão ou alguma coisa que lembra muito teatro. Numa das primeiras cenas do trailer, a gente vê o Esquadrão Suicida entrando nesse lugar no meio de Metrópolis. Porque assim, ó, se vocês olharem para a cidade ali atrás, ela tá muito colorida, cheia de detalhes, e não parece mesmo ser Gotham, impossível ser Gotham. E mesmo se fosse Gotham, o Asilo Arkham não fica no meio da cidade. O Asilo Arkham fica numa ilha. E, inclusive, no trailer anterior do Esquadrão Suicida, a gente vê exatamente o verdadeiro Asilo Arkham, e o trailer faz referências diretas à primeira cena do Asilo Arkham, quando o Batman chega lá com o Coringa preso. As cenas são exatamente iguais, e os próprios cenários são iguais. Então esse é um jogo que ele vai respeitar muito a geografia que a própria Rocksteady criou na franquia Arkham. Então assim, ó, é simplesmente impossível esse lugar aí ser o verdadeiro Asilo Arkham. Uma outra teoria que eu vi é que poderia ser aquele Panessa Studios que tem lá no Arkham Knight. E bem, aí já é um pouco mais difícil de descartar, porque pode ser um Panessa Studios que tem em Metrópolis. Porque a gente precisa ver um pouco da cronologia da história do jogo do Esquadrão Suicida. Porque nessa cutscene, a gente vê o Esquadrão Suicida levando o Flash para um lugar. Provavelmente tudo isso acontece depois que o Flash é derrotado pelo Esquadrão Suicida. É bem provável que de todos os membros da Liga da Justiça, o Flash seja o primeiro derrotado. E o segundo derrotado possa ser o Batman. E aí que tá, por causa do trailer anterior, a gente sabe que a luta do Flash com o Esquadrão Suicida vai ser em Metrópolis. Aliás, praticamente todo jogo deve ser em Metrópolis. A gente não tem nenhum indício que esse jogo vai ter outros mapas e se passar em outras cidades. Talvez no máximo Gotham, porque a gente vê uma cutscene dentro do Asilo Arkham verdadeiro com a Amanda Waller libertando o Esquadrão Suicida para fazer a missão. Mas eu acho que ainda assim é muito improvável e talvez ali seja só para uma cutscene de abertura do jogo.
E bem, outra coisa que aponta que esse jogo é uma continuação direta do Arkham Knight é que a Arlequina reconhece que o Batman é o Bruce Wayne. E bem, isso acontece no final do Arkham Knight porque o Espantalho revela a identidade secreta do Batman para toda a Gotham. E é um dos motivos dele querer ativar o protocolo Nightfall. Ah, Gabriel, mas então como é que o Batman voltou? Bem, esse é um ponto que a gente ainda não sabe a resposta. Porque a gente tem o Arkham Knight e a gente tem o Esquadrão Suicida. Certamente se passaram alguns anos entre um jogo e outro, e a gente não sabe exatamente quantos anos se passaram. Mas se a gente for preencher as lacunas entre um jogo e outro, eu diria que o final 100% do Arkham Knight, ele é canon, e o Bruce e o Alfred sobreviveram, né, à destruição da mansão Wayne, e eles fizeram tudo aquilo de fachada, né, para o pessoal pensar que ele morreu, enquanto que na verdade ele não morreu, e aí, eventualmente, ele voltou a ser o Batman dentro desse universo. Ah, e o final 100% que aparece o Batman usando toxina do medo. Olha, gente, isso daí eu duvido que eles vão falar no meio desse jogo, mas pra mim, na minha interpretação, aquele Batman nunca foi o Bruce Wayne. Era um outro cara agindo de Batman, e na minha cabeça que faz fanfic, eu acho que o Bruce eventualmente voltou a ser o Batman pra tirar esse Batman que usava toxina, e aí ele volta 100% e o resto da cidade reconhece que ele é o Batman como Bruce Wayne. Isso é o que eu deduzo. Obviamente tem que esperar pra ver o jogo, o que vai acontecer. Porque assim, ó, a Arlequina, quando ela vê o Batman, ela não se assusta. Ela tá super de boas com o Batman ali. Inclusive, ela não acha que o Batman tá do mal. Porque ela até fala, né, que o Batman não mata pessoas. E aí, logo na sequência, o Batman, possuído pelo negócio do Brainiac, acaba matando um guarda. Então, dentro do cânone dessa linha do tempo aí, a Arlequina sabia que um Batman, e esse Batman, o Bruce Wayne, estava atuando em Gotham, ok? Isso daí eu considero muito importante. Agora, falando de uma das coisas que passou despercebida, o Batman parece ser um dos membros da Liga da Justiça que você mais cedo vai enfrentar. Porque me parece que o primeiro membro da Liga que vai ser derrotado pelo Esquadrão Suicida é o Flash. Todas essas cutscenes que a gente tá vendo o Flash aí, provavelmente é no início do jogo, ele talvez seja o grande primeiro chefão da Liga. E logo depois que a gente enfrenta ele, talvez a gente vai enfrentar o Batman. E o Batman seja o segundo chefão do jogo. Ah, Gabriel, mas o Batman ser derrotado como segundo chefão? É que assim, ó, talvez seja o meu lado fanboy do Batman, mas eu acho que ele vai aparecer no início, mas ele não vai ser derrotado. Talvez ele consiga fugir, talvez ele quase derrote os membros do Esquadrão Suicida e depois ele fuja. Mas eu acho que o Batman ele é importante pra esse ponto da história, porque alguma coisa me diz que aquela ideia lá dos planos de contingência do Batman pra deter a Liga da Justiça, de alguma forma vão aparecer aqui nessa história. E o Esquadrão Suicida vai pegar esses planos de alguma forma pra deter os membros da Liga. É o que eu acho que vai acontecer. Ou talvez até a Amanda Waller já tenha esses planos. Mas alguma coisa me diz que a forma de como derrotar os membros da Liga passa pelo Batman. Ah, Gabriel, e o traje do Batman? E bem, o traje do Batman a gente tem que conversar. Porque se vocês derem um zoom nele, vocês vão ver que o traje tem um contorno amarelo. E o contorno amarelo foi utilizado no finalzinho da run dos 952 para ser realmente utilizado no Rebirth. Só que assim, ó, também muitas pessoas esquecem quando que o Batman utilizou pela primeira vez esse uniforme. E ele utiliza esse uniforme depois que ele fica afastado do manto do Batman por várias semanas. Porque quem era o Batman principal nas HQs da DC naquele momento, lá nos 952, era o Comissário Gordon. Não vão esquecer isso, o Comissário Gordon foi o Batman. Ah, Scott Snyder, eu não me esqueci. E o Batman coloca esse novo uniforme, com um contorno amarelo no símbolo, para simbolizar essa nova fase do retorno dele. E esse acabou sendo o legado final do Greg Capullo nas HQs do Batman, porque ele que ilustrava, e ele acabou criando um uniforme sensacional que instantaneamente virou clássico. Tanto é que hoje a gente vê o legado desse traje no Gotham Knights e agora no jogo do Esquadrão Suicida. Mas o meu ponto principal é que o Batman tá colocando esse uniforme aí porque em algum momento dentro do universo Arkham, ele ficou fora ali no final do Arkham Knight. E quando ele voltou, talvez para enfrentar aquele Batman da toxina que eu falei antes, ele voltou usando esse uniforme. E assim ele ficou até o momento desse jogo. Claro, isso é uma teoria, mas na minha cabeça faz muito sentido. Faz muito sentido eles quererem buscar o uniforme com um contorno amarelo, porque esse é o uniforme que simboliza retorno do Batman. É o Batman do Rebirth. Talvez também o Batman seja derrotado pelo Esquadrão Suicida e ele acabe se livrando, né, do negócio mental do Brainiac e ele ajude o restante dos membros do Esquadrão Suicida a derrotar a Liga da Justiça. Porque a gente sabe que nem todos os membros estão corrompidos. A Mulher Maravilha é um deles. Ela tá do bem. Outra coisa importante que acontece no trailer é quando você liga o trailer anterior com o trailer atual. Porque o trailer anterior não mostrava o Batman,
mas acabou mostrando a luva do Batman. Porque aqui, ó, nessa imagem tem alguém que pega uma arma e aponta a arma pra Arlequina. E agora que a gente tem o trailer atual e a gente sabe o contexto da cena, cara, dá pra dizer quase com 100% de certeza que é o Batman apontando a arma pra Arlequina. E a cena final do trailer envolve o Batman pegar alguma coisa do cinto de utilidades dele, e o trailer faz parecer que ele tá usando isso daí pra apagar as luzes, né? Porque dá uma edição no trailer de um jeito muito inteligente que parece que ele tá apagando as luzes. Só que talvez seja alguma coisa de explosão que ele vai fazer. Tipo, ele pode apertar esse botão e daí causar uma explosão no chão e você cair numa outra área na qual você vai ter que enfrentar o Batman. Aliás, se prepara pra essa batalha de chefão aí do Batman, porque eu tenho certeza absoluta que o Batman vai se comportar no modo Predador da série Arkham. Sabe, todas as vezes que você jogava com o Batman no modo Predador, pegando os bandidos nas sombras e derrotando eles silenciosamente para não acionar o outro, esse chefão com certeza vai ser o oposto disso. Você vai ser os bandidos, que no caso é o Esquadrão Suicida, e o Batman vai estar atuando nas sombras e você vai ter que achar de alguma maneira ele para conseguir incapacitar ele. Pessoal, esse chefão aí vai ser muito, muito bom. Ah, Gabriel, e aquela referência do Coringa? Então, a referência do Coringa, ela só acontece nesse frame aqui quando a gente vê o Capitão Boomerang. E quando você dá um zoom nele, fica muito claro que é para ser uma referência às primeiras cenas do Asilo Arkham, e quando o Coringa chega lá no asilo com o Batman. Só que assim, ó, isso daí também não é verdadeiro, é só uma referência. Porque quando a gente olha um pouquinho mais para baixo, a gente vê que também é de papelão. Também é uma coisa que tá decorando o cenário. E isso daí é de propósito. Eles estão fazendo isso para ter um easter egg ali, mas porque eu acho que tudo isso daí é tipo uma atração, sabe? É tipo aqueles museus que você vai caminhando de corredor em corredor e tem toda uma narrativa em cima desses corredores aí. É muito provavelmente que seja isso daí. Uma outra coisa que a gente sabe que vai ter em Metrópolis é o Hall da Justiça. E isso daqui tem uma ligação também direta com a franquia Arkham. Porque dentro desse Hall da Justiça, a Amanda Waller vai fazer uma espécie de base e a gente tem as tradicionais estátuas dos membros fundadores da Liga. E o visual do Batman é igual ao Batman do Arkham Knight, inclusive com os mesmos detalhes da armadura do Arkham Knight. E nesse trailer anterior, a gente estava repleto de referências à série Arkham. A gente tinha o chapéu do Charada, as manoplas do espantalho do Arkham Knight, e aquele negócio do pinguim que ele tinha em Bloodhaven. Na cena que o Asilo Arkham é libertado e a gente vê a Amanda Waller pela primeira vez, o cenário é exatamente igual ao primeiro jogo da franquia Arkham. Quando o Coringa começa a rebelião dele ali, você ganha controle do Batman e começa a bater nos capangas dele ali. Exatamente igual, até o laserzinho atrás da porta é igual. O logo da franquia Arkham também é igual. Então assim, ó, não resta nenhuma dúvida que esse jogo é uma continuação direta do Arkham Knight. Só que o ponto é que talvez não seja a continuação que as pessoas queriam ver. Eu acho que as pessoas iriam querer ver um jogo da Liga da Justiça, ou do Superman, ou mesmo do Batman. Mas um jogo que você controla o Esquadrão Suicida pra vencer a Liga da Justiça, com certeza é um jogo que poucas pessoas estavam esperando. Agora, por que a Warner tá fazendo esse jogo? Assim, ó, eu tenho algumas suspeitas. Porque quando esse jogo começou a ser desenvolvido entre 2019 e 2018, foi exatamente muito próximo de quando o James Gunn foi contratado para fazer o filme do Esquadrão Suicida dele. Então eu acho que na cabeça da Warner daquele momento, eles queriam fazer um jogo e um filme do Esquadrão Suicida. E a Rocksteady, que é o melhor estúdio que a Warner tem, foi colocada para fazer esse jogo. E o mais engraçado disso tudo é que existia o rumor que a Rocksteady estava fazendo um jogo do Superman. E onde é que se passa o jogo do Esquadrão Suicida? Em grande parte em Metrópolis. Então, eu acredito que a Rocksteady, ela estava fazendo o próximo jogo da franquia Arkham, que seria ou da Liga da Justiça ou do Superman. E em algum momento esse jogo virou do Esquadrão Suicida por causa da narrativa cross-mídia que a Warner Media queria fazer. Só que eles esqueceram um detalhe que demora muito para um jogo de videogame ficar pronto. E talvez até mesmo a pandemia tenha prejudicado o desenvolvimento desse jogo. Mas eu acho que é por isso que esse jogo existe dentro da franquia Arkham, e ele tá cheio dessas referências da franquia Arkham, muito embora seja um jogo que pouquíssimas pessoas realmente queriam ver. Um jogo que a Liga da Justiça é do mal e você controla o Esquadrão Suicida. Porque de 10 possibilidades de continuação da franquia Arkham, com certeza essa era a última colocada. E eles fizeram justamente a última colocada. E bem, no finalzinho do trailer a gente tem essa coisa super emocionante. Cara, eu achei sensacional a homenagem do Kevin Conroy, dele falando a frase clássica dele como Batman: I am the Night, I am Vengeance, I am Batman.
Cara, fiquei arrepiado, foi demais a homenagem. Porque essa é uma frase do Kevin Conroy que ele fala lá no Batman Animated Series, mas também na série Arkham, lá no final do Arkham Knight. Então, com certeza, é uma dupla referência ao próprio Kevin Conroy, mas também a franquia Arkham. Então, assim, ó, foi uma homenagem perfeita, foi lindo demais essa homenagem e com certeza o ponto alto desse trailer. Eu sei que muitas pessoas não estão vendo esse jogo como a continuação do Arkham Knight, porque ele envolve personagens principais que nem todo mundo gosta, que é o Esquadrão Suicida, um negócio muito nichado. Mas a verdade é que é uma continuação do Arkham Knight, ele está no mesmo universo, e a gente tem várias nods ao que aconteceu no passado dessa terra, e talvez eles até enderecem o que aconteceu no passado. Talvez em algum momento o Batman fale o que aconteceu entre o Arkham Knight e o jogo do Esquadrão Suicida. Então, pra mim, pessoalmente, que amo o universo Arkham, tem muitos motivos pra ficar hypado com esse jogo. Não é o jogo que eu gostaria de estar jogando da Rocksteady nesse momento, eu queria estar jogando um jogo do Superman deles. O jogo perfeito do Superman um dia há de acontecer e provavelmente vai ser da Rocksteady, mas ainda assim tô animado pra ver o jogo e eu acho que ele pode surpreender sim. Na pior das hipóteses, eu acho que a história do jogo vai ser legal, tal qual a história do Gotham Knights, que também foi bem legal e poucas pessoas estavam hypadas, mas no final a história surpreendeu e foi bem bacana. Mas enfim, gente, era isso que eu queria falar do jogo do Esquadrão Suicida. Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, é isso daí. Muito obrigado e dá-lhe DC! E esse foi o vídeo envolvendo as novidades da DC e da Warner. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha. E inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.